Olá, boa noite a todos. Eu sou a professora Flor, para quem não me conhece, desde já agradeço aí que você esteja disposto a me ouvir nesses próximos 15, 20 minutos, tá bom? Já de antemão eu agradeço a sua inscrição, agradeço a sua curtida, seu compartilhamento. Se você gostar, permaneça aí no canal, tá bom? Ativa o sininho também. E é isso. Eu sempre faço vídeo por essas horas e sempre estou aqui tentando dar minha contribuição para a sociedade sobre aquilo que eu penso, sobre os assuntos que estão acontecendo no momento, tá bom? E é isso. Eu agradeço de verdade as inscrições que foram feitas nesses últimos dias e também agradeço aquelas que foram retiradas. Por quê? Porque eu acho que pelo menos a chance foi dada, né? As pessoas chegaram, gostaram no princípio, aí depois já desgostaram, isso aí é normal. A gente não é obrigado a sempre firmar a mesma opinião todos os dias, né? De repente a gente pode mudar também. Então eu agradeço também as pessoas que chegaram e partiram, porque pelo menos me deram a oportunidade de ser ouvida, né? E agradeço mais ainda a você que chegou para conhecer e permanece aí, tá bom? É assim mesmo, é aquilo que eu falei no primeiro vídeo. Não importa se eu impacte 10 mil, 1.000, 100 ou 10 pessoas. O importante é eu ir dormir com a minha consciência tranquila de que eu fiz o meu melhor e de que estou tentando dar minha contribuição para essa sociedade, não é? Para quantas pessoas, isso é o de menos. O importante é eu ir dormir com a minha consciência tranquila. E por falar nisso, tá difícil, viu, da gente dormir com a nossa consciência tranquila, não talvez pelas nossas ações, mas pelas coisas que a gente vê no mundo, né? De ontem para hoje, assim, eu vi bastante notícias, sabe, que me deixou bastante impactada. Por exemplo, ontem eu fiquei sabendo que já faz alguns dias, se não me engano, acho que foi dia 4 de fevereiro, lá na minha terra, em Alagoas, na capital Maceió, aconteceu de uma professora sofrer racismo de uma colega superior, ou seja, da diretora da escola, diretora e dona da escola, escola particular, né? No bairro Trapiche. A professora Tainara Silva, ela trabalha ou trabalhava, né, que a reportagem não fala se ela ainda permanece lá, mas depois dessa acredito que não. Mas ela trabalhava ou trabalha no Colégio Agnes, que fica no bairro Trapiche da Barra, em Alagoas, em Maceió, capital alagoana. E essa professora, ela sofreu racismo por conta da diretora, agora pasme, por um motivo muito idiota, porque nada justifica o racismo, e menos ainda esse motivo. Conta-se que a diretora adentrou a sala da professora que estava dando aula, muito brava, falando mil impropérios para ela, e a culpando porque o filho dessa diretora tinha batido o carro enquanto estava no celular conversando com essa professora. Agora me diga, quem estava dirigindo? Quem estava conduzindo o carro e falando no celular? Não era o filho dela? Quem estava errado? Era a professora ou era ele que estava dirigindo? E aí ele bateu o carro e ela ficou muito nervosa e foi descontar na frente de todos os alunos na professora Tainara. E aí falou para ela a seguinte frase, que quando os alunos que lá estavam fossem numa outra cidade, na cidade que os alunos, que fica lá próximo, né? Deixa eu ver aqui se eu acho que aí eu leio, porque foi mesmo assim um absurdo. Então eu nem consegui decorar direito. Deixa eu ver em qual lugar, em qual local que foi, só um instante. Ah, cidade de Ouro Branco, né? Ela falou assim, ó:
Se algum de vocês, alunos, forem a Ouro Branco, que é uma cidade próxima a esse bairro aí de Trapiche, tragam um chicote do bom para fazer a professora lembrar do que ela tanto tem medo. Porque essa professora Tainara, ela é conhecida na escola por fazer trabalhos com os alunos combatendo o racismo. Então, assim, nisso ela é bastante questionadora, né, sobre essa questão do racismo. E essa diretora racista cutucou ela naquilo que ela mais teme, né, que é sofrer racismo. Pasme, dentro de um ambiente aonde isso não pode acontecer de maneira alguma. Não que tenha ambiente que deve acontecer o que pode acontecer, mas assim, dentro de uma instituição escolar, muito menos, né? E aí ela entrou com um processo contra essa diretora, logicamente, e está correndo lá na justiça. Provavelmente a diretora vai responder pelo crime de injúria racial. Mas assim, eu fiquei muito triste porque em menos de uma semana a gente teve caso de racismo escancaradamente e tão absurdamente, né? Teve aí a semana passada o caso lá do jornalista da Rede Globo, né? Que ao vivo, eu até comentei aqui em um outro vídeo, que ao vivo ele também cometeu injúria racial com o rapaz, né? Por ele ser negro, ele acreditava que o rapaz era um catador de bolinha lá de um clube de elite aqui de São Paulo. E agora eu leio isso, eu fiquei sabendo disso, dessa outra professora lá no Nordeste que sofreu esse abuso, esse crime, né? E sendo ela uma educadora, né? E pior, sofrendo racismo dentro do seu trabalho por uma diretora, que também é uma educadora. Então, isso aí é muito triste, né? E são coisas assim que a gente fica pensando, quando será que vai acabar, né? E fica cada dia mais difícil a gente acreditar como é que vai ser, né? O que vai ser das próximas gerações? Como que pode um aluno dessa escola continuar acreditando que vai melhorar, que tem jeito, se dentro da própria escola a pessoa responsável por dirigir, por fazer a gestão daquela escola, se mostra fazendo uma atitude dessa, né? Tomando uma atitude tão criminosa como essa. Então, assim, é muito triste isso, né? Me deixou, assim, bastante chateada. Não só por essa moça ser negra, né? Mas também por ela ser uma mulher como eu e por ela ser uma educadora como eu também. Então, assim, eu fico me colocando no lugar dela. É muito triste, muito horrível isso, né? Terrível. Não deveria nunca acontecer em lugar nenhum, muito menos dentro da escola, né? Outra notícia assim que eu li hoje que me deixou bastante triste também foi que o Qualitest fez em janeiro uma pesquisa, em janeiro de 2020, aonde se constatou que a população de rua aqui na capital paulistana, na capital de São Paulo, aumentou em 53% do que era na última pesquisa de 2015. Então, lá em 2015, tinha aproximadamente 15.905 pessoas, moradores de rua. E nesta última pesquisa, foi para 24.344 moradores de rua, pessoas que vivem em situação de rua, né, sem a menor condição de se ver acolhido, né, dependendo, na verdade, da caridade alheia ou de políticas públicas que nem sempre chega até eles, né, vinda das autoridades governamentais. Então, desse total, 11 mil pessoas
dizem que passam o dia na rua e dormem no abrigo, né? E 12 mil pessoas, elas vivem o dia e também a noite na rua, elas não vão para o abrigo, não tem abrigo para elas. Então, um absurdo, total de 24.344. Desse total de 24.344, 69 pessoas são negras. 28%, aliás, 69% dessas pessoas são negras, 1,7% são indígenas, 28% são brancas e desse total todo, apenas 386 se declararam trans, né, pessoas trans. Na região aqui da Sé, 45% desse total aí de 24 mil está concentrado bem no centro da cidade de São Paulo, lá na região da estação Sé, né, do metrô, que fica bem, para quem não conhece São Paulo, bem no centro mesmo ali, né, onde tem o Marco Zero, onde tem a igreja, a Catedral da Sé, enfim. E o segundo bairro que tem a maior concentração é o bairro antigo, né, da Moca, que concentra 19% dessas pessoas em situação de rua. E também aponta que os estudos anteriores a 2015, que tinha sido até o último estudo de 2015, que tinha sido feito também em 2012 e nos outros anos passados, apontavam que se continuasse naquele ritmo até 2015, hoje, em 2020, nós só iríamos ter bem abaixo do valor de 24 mil, iríamos ter 18 mil pessoas em situação de rua. Ainda é bastante alto, mas não chegava a quase 25 mil, né? E as causas que os moradores de rua alegaram quando foram abordados por esses órgão aí que fez a pesquisa, é que 50% deles alegaram que vivem na rua, em situação de rua, por conflitos familiares, porque se desentendem, porque ficaram velhos e os filhos, os netos maltratam, não quer saber deles, né? E aí eles acabam preferindo ir para a rua do que ficar naquela situação. Muitos alegaram também que apanham, né? Que sofrem violência, que sofriam violência dentro de casa, dos filhos, das noras, né? Dos sogros, enfim, ou dos netos. E aí preferem ir para a rua do que ficar lá com a família. 23% é por conta que perderam o emprego, então não tem como pagar um aluguel, não tem casa própria e aí foram morar na rua. 33% desse total é questão de álcool ou droga, né? São pessoas que são dependentes, químicos e abandonam a família, ou a família também mandam embora e eles acabam ficando na situação de rua. 13% é porque perderam a moradia, não tem aluguel, não tem casa própria, não consegue pagar aluguel e aí também perdem a casa e vão para a rua. E 3% é porque saíram de sistemas prisionais e quando saíram de lá não tinha para onde ir, então acabaram ficando na rua mesmo. E aí a gente, lendo notícias assim, a gente fica bastante impactada. E eu posso atestar muito bem que isso é real, porque eu ando bastante no centro da cidade e também eu faço um trabalho voluntário, pelo menos eu fiz durante o ano de 2019 todo e agora em 2020 também pretendo continuar. E eu posso relatar para vocês, de fevereiro, quando eu comecei esse trabalho voluntário com moradores de rua, na ONG onde eu participo, até dezembro, que foi o último atendimento, né, do ano, a gente pôde constatar que teve sim um grande aumento de moradores que iam pegar essas doações que a gente, quanto ONG, forneciam para eles, né? Então, assim, começou com um número em fevereiro, aí em maio a gente percebeu que deu uma aumentada,
Quando foi em agosto, a gente também percebeu que deu uma aumentada, e em dezembro, quando a gente fez o último atendimento do ano, a gente viu que, pegando o total de pessoas que se atendia no começo de fevereiro até e somando, né, observando o total de pessoa que atendemos em dezembro, pelo menos triplicou o número de pessoas de rua. Então, só por isso dá para a gente ter confiança que esses dados aqui da Qualitest são reais, né? E aí também fica a dica, se vocês me permitirem, para fazer um trabalho voluntário, social, né? Tem bastante ONGs que fazem trabalho com moradores de rua, e é uma experiência que eu posso garantir para vocês muito boa. É uma coisa que impacta, sabe? A gente se transforma quanto ser humano. A gente fica um pouco melhor, sabe? Sem querer ser mais do que os outros, mas assim, eu percebo que eu mesmo mudei bastante, assim, com várias coisas assim que eu tinha um certo um conceito antecipado, né? Não é bem preconceito, mas assim, é preconceito, mas não é bem isso que eu quero dizer. É assim, eu tinha uma imagem diferente, sabe? Ah, né? Não é comigo, não sei o que, tá. E não, quando você começa a fazer um trabalho voluntário, ainda mais com moradores em situação de rua, você começa a mudar, sabe, sua postura de vida, você começa a julgar menos as pessoas e as atitudes delas. Você verdadeiramente começa a ser mais humano, né? Então fica aí a dica também para vocês, que é muito bacana participar de um trabalho voluntário. Outra coisa que eu também verifiquei hoje, só notícia meio ruim, né? É que esses últimos dias foi passado assim bastante notícias, né, de policiais que estão agredindo pessoas, né, populares quando são abordados, sabe, por qualquer coisa assim. Teve aí esse caso do ônibus que o policial agrediu pessoas lá dentro, né, porque acho que as pessoas não queriam descer e ele queria que descesse, enfim. E isso é uma situação assim muito triste, porque se a gente não confia naquela autoridade, naquele servidor público que está ali para nos ajudar, né, para nos dar segurança, como que a gente vai ficar, né? O mundo já está tão violento, e se a gente não pode nem contar com a polícia, não é, com o poder do Estado policial, que só reprime, só bate, só mata, né? Fica difícil, fica complicado, né? E é isso. E a última notícia para ajudar, né? Graças a Deus, pelo menos essa é uma notícia boa, é do meu querido presidente, meu querido ex-presidente Lula, que foi para o Vaticano e que hoje teve o seu encontro com o Papa, não é? O Papa Francisco, que é outra figura assim que eu gosto bastante, né? E o Lula deu uma entrevista logo após o encontro com o Papa, e ele falou assim que a conversa foi super bacana, que ele se sentiu assim muito acolhido, se sentiu muito bem, e que a conversa permeou entre as dificuldades e desigualdades que o mundo passa, né, principalmente os países subdesenvolvidos. Falaram da fome, da preocupação que os dois tinham com os jovens, né, como é que vai fazer para que esses jovens se engajem mesmo nessas causas sociais e passem a tomar para si mesmo as causas sociais, né? Porque os adultos e velhos vão embora e quem fica é os jovens, né? Então, antes que os adultos e velhos vão embora, né? É bom deixar os jovens engajados, né? Então, o Papa Francisco está fazendo um trabalho assim muito bonito lá no Vaticano, onde ele pega jovens, né, e do mundo inteiro, né, que das pastorais aí são escolhidos e vão para lá para participar de simpósios, seminários, conversas com o Papa. Para quê? Para que esses jovens acabem se engajando, não é, nessas questões sociais, e quando chegar a hora eles tomem essa luta para si, né? E também falaram sobre a questão do meio ambiente, né?
Eles falaram sobre a questão ambiental, segundo o presidente Lula, e do compromisso que todos os países têm de cumprir os acordos já firmados. Por exemplo, o Protocolo de Quioto, que foi criado em 1997 e entrou em vigor em 2005. Esse protocolo ele é muito importante, porque os países participantes assinaram um acordo, inclusive o Brasil, de reduzir a emissão de gases nocivos em 55%, né, durante, acho que é 20 anos, né? E muitos países não estão cumprindo isso, né? E aí o Lula e o Papa Francisco se reuniram também para discutir sobre isso, dessa necessidade que os países têm de cumprir esses acordos, não é? Porque senão onde é que nós vamos parar, não é verdade? O Papa finalizou o encontro abençoando o presidente Lula, né, dando a sua bênção. E uma frase que o Papa Francisco disse ao Lula e o Lula transmitiu na entrevista que ele deu, e que o Lula falou assim que achou magnífico, e eu também, foi o seguinte, que o Papa ele tem 84 anos, e mesmo assim o Papa ainda quer fazer coisas irreversíveis para a humanidade. Aí o presidente Lula pegou e falou assim, poxa, se o Papa com 84 anos ainda tem sonhos de fazer coisas irreversíveis para a humanidade, nenhum de nós, outros, tem o direito de pensar menos que isso. E é verdade, né? A gente sempre fica assim, ai, quando eu for rico eu ajudo. Ah, quando eu ganhar melhor eu ajudo. Ah, essas causas aí eu não vou entrar nelas não, porque eu não tenho tempo. Ah, porque eu não sei o que fazer. E aí a gente vai deixando para lá. Só que a necessidade pode bater na nossa porta e a gente tem que saber ajudar as pessoas, né? A gente não pode virar assim, achar que vive dentro de uma ilha. A gente vive em sociedade. E o que o meu irmão passa dentro dessa sociedade, reflete em mim também, não é? Respinga em mim também, não é verdade? Então a gente tem que aprender a sair da caixinha e pensar em conjunto, pensar na coletividade, né? Não só na gente. Então é isso, o meu recado de hoje. Agradeço imensamente que você tenha ficado aí esses 22 minutos comigo. Uma boa noite, né, que já escureceu. Uma boa noite a todos. Bom dia para quem está vendo aí de manhã. Boa tarde para quem está vendo de tarde. Enfim, te agradeço demais. Não esquece de curtir, compartilhar aí com quem você quiser, nos grupos principalmente, para ver se o nosso canal cresce mais um pouquinho, tá bom? E eu possa levar essa mensagem para mais pessoas, tá? Sempre lembrando que é bom a gente dormir com a nossa consciência tranquila por ter tentado fazer o nosso melhor, e é isso que eu faço todos os dias. Fiquem com Deus, uma boa noite e até o próximo vídeo, tá bom? Tchau!